E vou fazer aqui até uma introdução por conta de quem nos acompanha. Todo mundo sabe da passagem que eu tive aí pela TV Grande ABC ao longo de 1 ano e 3 meses e tive a oportunidade de entrevistar em diversos momentos o Gilberto Costa. Sempre muito solícito em relação a isso, atualizando os temas, seja pauta positiva, seja pauta negativa. O Gilberto sempre coloca à disposição e o Gilberto mesmo tinha dito, olha, a hora que eu definir o meu posicionamento em relação ao 2018, eu vou dar entrevista e por isso nessa noite está aqui conosco ele que foi ex-vereador, ex-secretário e é presidente do Patriota em São Caetano. Gilberto, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Bom, Leandro. Tava com saudade, rapaz. Pois é, de atualizar a prosa, né? Falar para você, falar para o teu público, né, Carlos? Assim, é prazeroso. Até porque você faz uma cobertura irreparável, né? Intocável da região do Grande ABC e particularmente da cidade de São Caetano. Então, um orgulho, Leandro. Obrigado pelo carinho, a direção do seu programa. Sucesso nessa nova caminhada. Eu não tive a oportunidade de falar Gilberto. isso para você, mas estou aqui falando pessoalmente. Sucesso, todos os caminhos que você tomar, que Deus te acompanhe junto. Obrigado. Bom, e para a gente começar, a pergunta que mais é feita, né? No primeiro momento, o Gilberto Costa tinha o nome citado tanto para lançar a pré-candidatura por força da legislação a deputado federal, deputado estadual, tinha isso muito bem encaminhado e agora a decisão de não ser candidato nas eleições desse ano. O porquê dessa decisão, Gilberto? Leandro, eu tenho dentro do partido e recebo do partido um carinho muito grande. Sou amigo do presidente estadual, do presidente nacional, sou amigo de toda a executiva que compõe o Patriota, seja aqui no Estado ou na União. Eu dei minha cota de contribuição em 2014, na primeira eleição que o Patriota disputou para deputado estadual e para deputado federal. Naquele momento, nós tivemos êxito em fazer 16 deputados estaduais e 3 deputados federais. Eu fui o terceiro mais votado do partido. Ninguém sabia o que era o PEM. PEM, DEM, o que é isso? 51, uma brincadeira, né? Lembra? Uma boa ideia. Não, mas isso é a cachaçaria, o que é isso? E eu dei minha cota de contribuição. Naquele momento, eu fui para o sacrifício, né? Porque o meu presidente nacional pediu isso. Inclusive, naquele momento também, Leandro, lembrando, eu ia para deputado estadual. E aí o presidente me chamou, pediu para a gente rever, porque nós precisávamos eleger mais deputado federal. E eu fui naquela eleição, dei a minha cota de contribuição, tanto que o PEM hoje é uma grande realidade no país. Na sequência, eu disputei a eleição para prefeito. Não tive êxito, perdi as eleições na cidade em 2016. Bom, 2 derrotas, mas 2 grandes contribuições com o partido. Porque no nosso estatuto, inclusive, ele pede que se eleja vereador nos municípios e nós elegemos. Eu montei chapa e tivemos êxito. Partidos grandes no nosso município não tiveram êxito e nós tivemos. Bom, então, 2014 eu contribuí com o partido, 2018 também, agora 2016 também. Agora, em 2018, Leandro, eu preciso ou precisaria de uma ajuda do partido. Eu preciso muito do partido, principalmente no que se tange no dinheiro que vem do fundo partidário e do fundo eleitoral. Para ter estrutura de campanha. Estrutura de campanha. Eu sou pedidor de voto. Eu gosto de campanha. Eu gosto de disputar a eleição. Nos últimos 22 anos em São Caetano, eu participei de 14 eleições. Não para mim, mas para mim e para outros. 14. Não teve uma eleição que eu não tive ativo. Eu poderia citar aqui as eleições de Tortorello, de Marquinho Tortorello, de Duílio Pisaneschi, de Michel Temer para deputado federal, as minhas, né? Poderia falar aqui tudo que já fiz ao longo desses 22 anos, intensamente. Agora, sem a estrutura, não dá. E o partido em nenhum momento sinalizou isso, ou o que o partido sinalizou seria abaixo do que... O que o partido sinalizou, até compreendido da minha parte, não tem como fazer campanha. Impossível fazer campanha. E eu não posso mais, Leandro, disputar uma eleição por disputar. Qualquer próxima eleição, o Gilberto Costa vai disputar e vai ganhar. Então não dá para aventurar.
não dá para colaborar. Agora não dá mais. Quando me pedem para colaborar, quando dá, eu faço. Como citei aqui 2014. Mas agora não dá mais. Se eu disputar a eleição, é para ganhar. Neste caso aqui, eu ia ser mais uma vez um colaborador. E colaborador, naquilo que a conta é alta, depois quem fica para pagar ela sou eu, viu, Leandro? Então, esse foi o motivo. Esse é o motivo. Tenho um carinho imenso com o meu partido é ficha limpa, graças a Deus, como eu também falo muito das minhas prestações de conta, da minha trajetória política, sou ficha limpa, posso ser questionado por uma decisão, posso ser questionado por um projeto que fiz ou deixei de fazer, mas sou ficha limpa, sou bom exemplo como político, tá certo? E o meu partido também. Mas não dá para ir para a linha da colaboração. Neste momento, não, Leandro, neste momento, não. E aí eu expliquei isso para o meu coordenador regional, expliquei isso ao presidente nacional, conversei com a executiva e disse a eles, com infraestrutura eu avanço, sem infraestrutura não dá. O nosso partido faz convenção sábado agora, dia 21, lá no Ibirapuera, escolhendo os nossos deputados, a chapa de deputado estadual, de deputado federal, senador, governador e presidente da República, mas eu não estarei presente nessa lista, exceto que alguma coisa mude. Mas Gilberto, você tocou num ponto que é importante, e tem gente fazendo esse tipo de pergunta. Claro. A gente sabe que tem os limites, tem os tetos estabelecidos, né, pela legislação eleitoral. O estadual é 1 milhão, deputado federal é 2 milhões. Isso. Na tua avaliação, tendo em vista o cenário especial de São Caetano, que é o teu reduto, mais o ABC, quanto seria necessário para fazer uma campanha para valer, para chegar com chance competitiva, e o partido não chegou nem perto disso? Não, não chegou. Não chegou. Eu acho que com R$1 milhão eu faria uma belíssima campanha, com possibilidades reais de vitória. Tá certo? E o partido, infelizmente, o que tendenciou a ajudar é muito baixo, muito pequeno. Aí não dá para você brincar mais. Volto a dizer, só sabe o quanto custa quem passa, só sabe a dor de uma derrota quem obtém essa derrota. E eu participei recentemente de uma derrota, eu não quero mais perder. Qualquer próxima eleição é para ganhar. Carlos Carvalho. De alguma forma, a não ida do Bolsonaro para o Patriotas também atrapalhou o partido? Já que, entre aspas, ele estava primeiro colocado das pesquisas e tudo mais, ele poderia atrair investidores para as campanhas que estavam mais próximas a ele. Eu acho só assim, fazendo um parênteses nisso que o Carlos tocou muito bem, porque você, Gilberto, sempre foi a pessoa que mais incorporou o Bolsonaro na região do ABC. Quando se falava de Bolsonaro e precisava de um interlocutor, correto, Carlos Carvalho, sempre procurava, e várias vezes fiz a entrevista contigo, estava tudo certo para o Bolsonaro ir para o Patriota, era uma outra expectativa, inclusive com o Eduardo Bolsonaro puxando votos para a Câmara dos Deputados. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, na minha opinião, vai ser o mais votado do Estado de São Paulo. Isso atrapalhou também? Isso frustrou os planos? Claro, porque se você tem um Eduardo Bolsonaro na nossa chapa de deputado federal, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que faria um efeito cascata e a minha chance, no caso aí, oriundo de São Caetano, que é um colégio eleitoral pequeno, me daria uma grande probabilidade de vitória. Mesmo com menos recursos, você teria mais chance. Menos voto. E outra coisa, eu teria um grande puxador de voto. Vamos lembrar do Enéas, do Celso Russomano, do Paulo Maluf, do Tiririca. Isso é muito influenciador, né, no resultado eleitoral. E fora ter o Eduardo Bolsonaro, na nossa chapa de deputado federal, nós teríamos também o pai dele como candidato a presidente da República. Isso faria um efeito fenomenal na nossa legenda. Não aconteceu. Naquele momento, fiquei extremamente aborrecido, chateado, triste, porque eu vi uma oportunidade minha indo aí para o vento, né? E aí a gente vai recolhendo, né? E aí o final dessa história é hoje dizer que não tenho condição nenhuma de disputar essa eleição. Dá para dizer que também foi uma decepção o Bolsonaro não ter ido, porque muito grande. A festa foi gigantesca quando ele... Muito grande. Eu estive no Rio de Janeiro, né? Nós estivemos em vários lugares com ele. É triste. Triste porque a gente sonha em ter um grande nome no partido, né? E ele é um grande nome, tá certo? Se vai ser presidente ou não, dia 7 de outubro nós saberemos.
mas o número de votos que ele vai ter vai ser um número muito grande. Agora, nas outras vezes que a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo, Gilberto, você dizia, primeiro, que ia aguardar um posicionamento do Patriota, ainda se especulou na sequência a possibilidade do Patriota indicar o vice do Bolsonaro, a possibilidade do Patriota apoiar o Bolsonaro, independentemente de composição na chapa. Hoje o Patriota também tem um pré-candidato à presidência da República, independentemente do encaminhamento partidário. Essa simpatia que foi estabelecida com o Bolsonaro vai fazer o Gilberto Costa votar no Bolsonaro ou apoiar o Bolsonaro? Eu gosto do Bolsonaro, eu acho que ele é uma pessoa que tem posicionamento muito firme, muito questionado, porque tem hora que ele faz algumas colocações, no meu ponto de vista equivocada, mas ele é um cara que, neste momento, faria uma grande diferença como presidente da República. Por quê? O Brasil hoje, Leandro, ele carece de uma reestrutura política, ele carece de um realinhamento político. Você vê que, quando você pega uma pesquisa, o descrédito político na sociedade com os políticos e partidos é muito grande. Então, você não tem como consertar isso se não for com uma pessoa que tenha condição para isso, que tenha nome, que tenha discurso, que tenha ficha limpa, tá certo? E ele tem. Então, eu creio muito aí na firmeza da sua conduta para reorganizar o país. O país vai bem tecnologicamente, o país evoluiu em tantas coisas, mas, infelizmente, moralmente, o país está desvalorizado. E nós precisamos resgatar a moral do nosso país e do nosso povo. O Zé Maria Limari nos acompanha, obrigado. O Fernandes Lopo falando que o pessoal da cidade de Oswaldo Cruz acompanha a transmissão, obrigado. Murilo Bazeio também, obrigado. Darcy Silvério, Lau Almeida, o Paulo André de Paulo, José Ricardo Montandão Faria, obrigado. Reinaldo Meira também nos acompanhando, Malmal do Gás, Francisco Miranda, Zenaide Alves, Gil Brasil, obrigado. Claudinho da Geladeira, que foi candidato a prefeito em Rio Grande da Serra, obrigado. Meu amigo, hein, Claudinho? Um abraço. O Capes Alief, ou a Capes Alief, obrigado. Tereza Marano, Jorge Quina, vereador aqui em Santo André, obrigado, Jorge Quina. Quina é uma elegância, que educação. Parabéns, Quina. O André Ribeiro, o pessoal do Viva ABC, do Viva Santo André, obrigado. Miriam do Nascimento, Wagner Agostini, que estava perguntando, falou o seguinte, Gilberto, se for esse valor aí, ele falou que ele mesmo vai arrumar um investidor para você ser candidato. Se você me arrumar, sábado agora é a convenção do partido. Será um prazer estar disputando as eleições. Lembrando a você que esse dinheiro tem que vir por vias legais, hein, Wagner? Lembrando que a regra de 2016 se mantém para 18%. Apenas 10% daquilo que você declarou no total no ano anterior. Então, não, claro, mas claro, a gente agradece a participação do Wagner, tenho muito respeito, muito carinho, é meu amigo. Wagner, se conseguir viabilizar, estaremos disputando. Se não viabilizar, nosso carinho, nosso respeito com você continua igualzinho, meu irmão. Um abraço. Denise Machado, obrigado. Mônica Santos aqui, quero aproveitar o gancho que é a próxima pergunta. O Gilberto já chegou a declarar recentemente, como reiterou aqui, não é candidato nas eleições desse ano e para deputado estadual, apoia a pré-candidatura do Tiago Auríquio, filho do prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior. E aí, a primeira pergunta, Gilberto, para muita gente, ou para uma parcela da sociedade num primeiro momento, gerou espanto pelo fato de você, em 2016, ter disputado uma eleição contra o Auríquio e contra os demais concorrentes. O que o fez reaproximar do grupo do Auríquio para manifestar esse apoio à pré-candidatura do Tiago? Pedro, eu sou bairrista, eu sou municipalista, eu sou distrital. Cara, eu estou apoiando uma pessoa que é da cidade. Todos nós sabemos o quanto eu incentivo os jovens na política. Ele é jovem, de 25 anos, formado em Direito e estruturado. Ele tem estrutura para vencer. A cidade de São Caetano, o último deputado estadual foi Marquinho Tortorello. Por que o Marquinho Tortorello ganhou naquela época e tinha o meu intenso apoio? Porque tinha estrutura e jovialidade. Conjuga com o meu pensamento, conjuga com a minha visão de vida, principalmente política. Ora, se ele tem a jovialidade, se ele tem a estrutura que precisa, e se ele tem chance de vitória, e a minha cidade
pode ter novamente um deputado. Eu vou com quem, Leandro? Eu vou com quem? Eu vou apoiar o de fora? Não tem sentido, não tem sentido. Agora, lembrando que em 2016 eu disputei uma eleição para prefeito, eu fui concorrente do Auríquio, que ganhou. Poderia ter ganhado o Fábio Palácio, poderia ter ganhado a Lúcia Dalmas, poderia ter ganhado a reeleição o Paulo Pinheiro, e nós estaríamos lá, lado a lado, se convidado para fazer parte de um grupo. Neste caso, quem ganhou foi o Auríquio, mas eu estou na coordenação e no apoio ao Tiago Auríquio, porque combina com a minha visão. Quem acompanhou a montagem de partido que eu fiz, do PL, que eu fiz do PSB, que eu fiz do PP e que eu fiz recentemente do Patriota, veja quantos jovens eu lancei na política. Eu poderia enumerar aqui vários nomes, tá certo? E calhou recentemente da vitória de um jovem também, que foi o Caio Funac. E a gente, vamos falar daqui a pouquinho também sobre a questão do Caio. A gente sabe, no caso do Tiago, como ele debuta nas urnas, e isso é natural em qualquer outra situação. E se você pegar pesquisa, além de tudo que eu te falei, as pesquisas apontam um desejo muito grande da sociedade de haver uma renovação, de tirar aqueles chamados políticos que estão lá há muito tempo para a chegada da juventude. Então, tem tudo a ver, tem Perfeito. tudo a ver. Aí, nessa introdução, o Tiago, ele, até pelo sobrenome Auríquio, ele carrega o legado positivo e negativo da atual gestão de São Caetano. Isso ele sabe disso, né? Perfeito. Na tua avaliação, Gilberto, eu me recordo que em outras entrevistas até eu chegava, sempre no final da entrevista, Gilberto, de 0 a 10, a nota do governo Auríquio. E nas primeiras oportunidades, ainda em 2017, você atribuiu nota 3, e se eu não me engano, na última entrevista, você deu uma nota um pouco mais, se não me engano, foi nota 5 que você dava para o governo. O que mudou no governo Auríquio de lá para cá, na tua avaliação, que possa dar esse legado positivo e que sustente e turbine ainda mais a pré-candidatura do Tiago Auríquio, já que ele carrega o bom e o ruim do governo? Não, primeiro a estrutura. É natural que quando você tem um pai prefeito, isso você colhe também o negativo, mas você colhe muito o positivo, tá certo? Porque isso faz uma onda muito grande, não só na cidade, como na região como um todo, e poderia falar no estado de São Paulo, porque São Caetano é uma referência, é um nome positivo como cidade dentro do nosso estado e dentro do nosso país. Nós somos o maior IDH do país, nós somos a maior renda per capita do país, nós somos uma cidade modelo, visto pelo país, imagina dentro de São Paulo. Então, isso é fantástico. Agora, claro, quando ele tem o pai governando, naturalmente ele também colhe o negativo. E tem negativo? Claro que tem negativo, em toda a gestão tem negativo, mas ele tem aí mais 2 anos e meio para ajustar isso até 2020, quando termina o seu governo, tá certo? Neste momento, eu mantenho aí a nota de 6 para ele, porque eu acho que a cidade está mais bem cuidada, eu acho que a saúde vai muito bem, eu acho que a educação está indo muito bem, tá certo? Então, ela está crescente. Toda a boa gestão tem que caminhar desta maneira. Mas, claro, tem lacunas a ser vistas, tem problemas a ser corrigidos, tá certo? E eu espero que eu não sou do governo, tá, Leandro? Eu não estou no governo, estou aqui como cidadão, dando meu palpite e minha visão. Nota 6, o governo está andando bem. Carlos Carvalho. Mas essa nota também envolve o que aconteceu nos últimos meses, porque por mais que o Auríquio tenha feito as coisas boas, a gente não pode ligar, teve inauguração de escola, inauguração de outras situações, mas tem as denúncias que ocorreram contra as suspeitas, por enquanto, né? A gente não pode fazer nenhum tipo de acusação, é uma suspeita, por enquanto, de... Eu faço questão de falar sobre o assunto. De problemas em relação à eleição de 2016. Você acha que isso também entra nessa conta de uma nota ao governo ou a gente separa a situação? Não. Uma coisa é prefeito, outra coisa é aquilo que pode ter acontecido no passado. Eu estou falando de gestão. Você me perguntou de gestão. Hoje, o governo Auríquio é nota 6, na minha visão pessoal. Agora, quando você fala daquelas denúncias que recentemente, envolvendo aí as eleições de 2016, nós estamos falando de prestação de conta. Tá certo? Foi apresentada uma denúncia, a justiça tem que acatar essa denúncia, ele tem todo o direito de defesa. Então, isso aí são mundos à parte, tá certo?
Eu, quando falo de prestação de conta, todo mundo sabe que eu sou um político que, quando vou fazer minhas campanhas e vou prestar conta, eu procuro não deixar problema nenhum para não ter esse tipo de dessabor, correto? Hoje, se você perguntar para o Auríquio se ele sabia disso, tenho certeza que não. Por quê? Porque o candidato está preocupado em pedir voto. Ele contrata pela lei um advogado, um administrador e um contador. Ele deixa na mão dessas pessoas, tá certo? Se isso é verdadeiro ou falso, quem vai determinar são as investigações, mas ele está pagando, talvez, por falta de zelo. Mas tudo bem, mas Que se não- você recebe na tua campanha uma doação de 300 mil reais de quem você não conhece, você como candidato não vai procurar saber quem é? Então, é que se você sabe, sim. Se você não sabe, Se não. não recebe a Tá informação- certo? Então, assim, eu hoje, Leandro, dou a ele, como daria a qualquer pessoa, o seguinte: ele tem o direito da ampla defesa. Tá certo? A matéria que saiu, não pela mídia local aqui, viu, Leandro, Perfeito. mas pela mídia nacional, ela saiu de uma maneira, parecia que ele ia perder o mandato. Que da noite para o dia ele não era mais prefeito. E o que protege o mandato de um político, em especial de um prefeito, é as urnas. E isto é muito criterioso dentro da justiça. Todos nós sabemos disso, principalmente no superior eleitoral. Então, a impressão que deu é que da noite para o dia ele ia deixar de ser prefeito. E não é assim, tá certo? Agora, voltando a falar de gestão, é uma gestão equilibrada, está indo bem, tá certo? Tem muitas coisas para ser ajustada, mas lembrando que o mandato é feito de 4 anos, ele está há 1 ano e meio. Então, ele deve saber o que está fazendo. Eu, como cidadão, nota 6, volto a repetir, estou vendo avanços na cidade, fico muito feliz, porque moro nela, minha família está lá, meus filhos estão lá, e não tenho problema nenhum aqui de chegar aqui e refazer qualquer tipo de nota, refazer qualquer tipo de elogio e também refazer qualquer tipo de crítica. Então já vamos colocar então esses 2 pontos, né? Uma gestão e essa questão das denúncias em cima do Thiago. Como disse o Leandro na última... Não tem denúncia em cima Não, do em cima do Thiago, né? não, mas em cima do que pode ressaltar na campanha do Thiago. A gente sabe que hoje em dia, qualquer notícia que seja, por mais que seja suspeita, não tem nenhum tipo de comprovação, acaba caindo mal para o povo. O povo não está aguentando mais casos de corrupção a toda hora, notícias de corrupção a toda hora. É que neste caso não envolve isso. Não tá? envolve isso, né? Mas você acha que de alguma forma pode ter uma consequência ruim para o Thiago, toda essa situação? Eu estou andando pela Toda essa cidade. crise, É o que você tem sentido. Eu estou sentindo assim, aquele que não é a favor, não é a favor e ponto final. Mas aquele que é a favor, está a favor, continua a favor, está sabendo separar o joio do trigo. É isso que eu sinto. Tá certo? Agora, nós saberemos o peso disto mesmo 7 de outubro. Hoje nas ruas você não sente nem Não, nada eu em relação ao... a Não, gente mas sente em que relação quem é ao... contra é contra. Aí quem é contra já coloca essa história na mesa, e ele coloca essa história na mesa, Leandro, da seguinte maneira: querendo passar para a sociedade que isso é um problema de corrupção de governo. E não é. Por quê? Porque ele é contra. Agora, quem é a favor, não. Quem é a favor, quem está vendo a gestão andar, quem entende que a cidade precisa ter um deputado, quem conhece o Thiago, quem conhece a família do Thiago, e quem conhece, por exemplo, o Gilberto Costa, que vem apresentando, que vem pedindo o voto, aí ele sabe separar. Agora, Gilberto, um outro ponto, e por isso que eu falo que é tão importante esse espaço didático para as pessoas falarem, e por isso deveria ser regular e deveria ser obrigação de todo gestor ou de todo homem público, de todo político, mas infelizmente é exceção. E por isso que eu acho tão importante e toda vez parabenizo quando tem um homem público que faz e toma a atitude que o Gilberto está tomando. E estou vendo aqui que tem pergunta em relação ao que fez a composição do Gilberto Costa com o Auríquio. Tem gente já falando, olha, o Gilberto Costa foi, indicou fulano, indicou ciclano, porque a partir do momento que o Gilberto aproximou do governo, toda indicação de um amigo seu, sendo ou não sendo indicação sua, entra na tua conta. Eu queria até aproveitar esse momento para que você deixasse claro, o que permeou é um acordo que é restrito ao apoio do capital político do Gilberto à pré-candidatura do Thiago Auríquio, ou esse apoio também é extensivo ao governo Auríquio, e de que forma isso acontece? De que forma o Gilberto Costa e o Patriota vão contribuir a partir de agora com o governo Auríquio? Bom, primeiro o Patriota não contribui com o governo Auríquio, porque nós não estamos no governo. Eu estou apoiando o Thiago Auríquio. Ponto. Quem quiser seguir do nosso partido,
que estão filiados no nosso partido, porque palpiteiro, nego que já passou pelo partido e hoje está desfiliado, esse não pode falar. Esse não pode falar, porque ele fala de partido, mas ele desfiliou. Quem pode falar de partido é quem faz parte da executiva e quem está filiado, correto? Então, o partido não está no governo. O Gilberto está apoiando o Thiago. E se eu estou apoiando, eu vou ali pedir voto para todo mundo, de toda a cidade. Se no partido tiver aquelas pessoas que queiram apoiar o Thiago, é bem-vindo. Mas pode ter aquele que chega e fala assim, Gilberto, não quero. Eu vivo num país democrático. Sabe o que eu vou dizer? Escolha o seu candidato, só não deixe de votar. Correto? Agora, quando você tem uma nomeação de gente do Patriota no governo, eles esquecem da competência das pessoas. Eles esquecem que as pessoas têm o direito de trabalhar. Eles esquecem que é melhor ter um empregado do que outro desempregado. Que pena, Leandro, isso aqui fazer parte de uma entrevista de alto nível que é o seu programa. Que pena. Mas tem cidadão que, infelizmente, por uma razão ou outra, acha que tem que entrar em picuinha. Todo cidadão tem direito ao trabalho e todo patrão tem direito à escolha. Numa prefeitura, quem escolhe é o prefeito. Numa empresa, é o proprietário. Deixa as pessoas trabalharem. Agora, se depender de mim, o aval para uma pessoa trabalhar e esta pessoa for competente, se for do meu partido, melhor ainda, terá. Hoje, eu estava falando com um assessor do prefeito de uma pessoa que não tem nada a ver com o meu partido, mas é pessoa que eu conheço e é competente. Eu dizia, dê uma chance para ele. E ele fez parte, sabe de que governo? Do Paulo Pinheiro. governo passado. Governo passado, mas é bom. Vai servir bem a cidade. E aí eles não comentam quantas pessoas estão trabalhando, que foram concursadas, que estão trabalhando, que vieram da escola Gilberto Costa e que estão em outros gabinetes, que estão trabalhando com outros políticos de outros partidos. Mas que picuinha, que coisa pequena. É melhor você ter um amigo trabalhando do que um amigo desempregado. E se tem alguém precisando trabalhar, vamos tentar ajudar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Agora, não fale de partido quem não é do partido. Não fale de partido aquele que não fez pelo partido ou que não faz pelo partido. Isso é medíocre. Então, vamos tentar simplificar entre aspas, né? Acho que simplificando essa história fica melhor para todo mundo entender. E dá a impressão que foram 50 mil pessoas, hein? É verdade. Para. Mas hoje, então, o Patriota mantém a independência que tinha desde o início da Não gestão. mudou nada, até porque não tem. Na hora que nós formos tomar uma posição de ir para o governo, isso vai sentar a executiva, vai definir com a executiva, nós vamos chegar para o governo e pleitear aquilo que nós entendemos que agrada ao nosso partido e também vamos dar ao governo aquilo que talvez o governo possa receber e que vai crescer o governo e que vai melhorar a nossa cidade e a qualidade de vida do nosso povo. Governabilidade não entrou em pauta nesse momento. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Estamos aqui. Se o governo entender que nós fazemos bem ao governo e quiser nos convidar para fazer parte, vamos ouvir o convite, vamos discutir, vamos dizer sim e não. Mas hoje não tem nada a ver. É que graças a Deus, Leandro, graças a Deus, eu tenho um trabalho tão intenso na cidade de São Caetano e na região, que quando fala do meu nome, a coisa cresce. E aí as pessoas fazem uma bagunça. E aí tenta adivinhar, é um tal de querer adivinhar, é de querer entender aquilo que não entende, é de falar aquilo que não viu. Fala daquilo que viu, não daquilo que ouviu. É por isso que o ser humano erra muito, entendeu? Ainda só para fechar a questão de Câmara Municipal, pelo menos no que diz respeito ao Patriota, Gilberto, também muitas pessoas, ou algumas pessoas dos bastidores, perguntando se essa movimentação do Gilberto Costa em relação à pré-candidatura do Thiago muda alguma coisa internamente na relação do Patriota com o vereador Caio Funac. Mudou alguma coisa ou não? Não mudou em nada, não mudou em nada. O Patriota sempre pediu respeito e vamos continuar pedindo respeito. Houve um afastamento, ele se mantém do lado de lá, nós estamos do lado de cá e está tudo certinho.
Que Deus abençoe a ele, a vida dele, o mandato dele. Agora, nós não temos afinidade nenhuma, tá certo? E quem tem eu respeito e está tudo certo, mas não mudou em nada. Chegou a se cogitar de alguma forma uma saída pacífica do Caio do partido para que separe de uma vez? Isso não vai acontecer. Isso não irá acontecer. Isso não irá acontecer. O partido elegeu um vereador tendo 7 mil votos. O vereador eleito teve 800. Não foi sozinho. O único político em São Caetano que se elegeu sozinho nos últimos anos se chama Gilberto Costa, que atingiu o quociente sozinho. Foi Gilberto Costa, foi Celso Russomano para deputado federal, Tiririca, Enéas. Esses conseguiram. Esses podem ter voo sólido. Falando em questão partidária... Gilberto Costa, graças a Deus, montou uma chapa e todos tiveram a condição de ganhar. Ele ganhou. Eu acho que ele poderia ter traduzido este mandato de forma diferente. Não fez, estou aqui para julgar, tudo que eu tinha para falar eu já falei, tá certo? Lá na frente nós vamos se encontrar, vai ter novas eleições, não tenho nenhum problema em afirmar. A relação é ele lá e nós aqui. Aproveitar também essa questão partidária, até a pergunta do William. Gilberto Costa, você pensa em deixar o Patriota diante de tudo isso? E já fala aqui se você vai para o Podemos. Olha, o Podemos tem pessoas muito bacanas lá. O presidente é uma pessoa que a gente está juntos aí. Olha, e altos e baixos, hein? Eu e o Cicarone, presidente do Podemos no município de São Caetano, Luiz Antônio Cicarone, tem uma executiva que me agrada muito aí, tem o Alberto, tem o Flávio, tem o Bruno Vassari, inclusive o Bruno Vassari, ele militou comigo na política, o Flávio Boguetti, ele também militou comigo na política. Olha, você vê, olha quantos nomes, Verdade. hein? Olha quantos nomes. Isso tem história. E a história do Gilberto Costa em São Caetano não se apaga tão fácil, não. Mas foi um prazer imenso, imenso, nos últimos 15 dias atrás, eu ter encontrado o Cicarone, tomamos um café e ele estendeu um convite se eu quisesse ingressar no Podemos. Falei para ele que era um convite honroso, que eu iria pensar e que depois que passasse as eleições de 2018, nós voltaríamos a convidar. Estou feliz pelo convite, mas hoje não tenho intenção de sair do Patriota, não. Estou confortável. Espero que esse conforto continue. Perfeito. Pedro Umbelino também falando em relação aos gastos de campanha aí de uma forma geral. Obrigado, Pedro. Eugênio Melo, obrigado. Dando um abraço aqui no Gilberto Costa. Obrigado, Bradock Trump, também boa noite, Gilberto. Leandro Amaral, obrigado. Vanderlei Milani, obrigado. Beto Vidoski, obrigado. Deixa eu falar uma coisa do Beto. Beto, parabéns. Trabalho bonito, bacana. Você está firme na secretaria. Tem altos e baixos, nós sabemos disso. Falta dinheiro, falta tempo. Tem um monte de coisa, Beto. Mas sei que o resultado final vai ser o crescimento do esporte e, mais uma vez, o bem-estar do nosso povo. Parabéns, Beto, você é meu amigo, quanto carinho eu tenho por você e parabéns pelo resultado aí dos jogos recentes, terceiro lugar, que é honroso. Eu sei que você vai buscar o primeiro já já. Manuel Dias, obrigado. Francisco Talaneto, Martim Clementino da Silva também parabenizando, obrigado. Adalto Regiane, o Zé Ricardo Montandon Faria criticando o fundo partidário. Vanderlei Milani, citei aqui, obrigado, um abraço. Mônica Santos falando que quer renovação. Marcelo Cardoso também nos acompanhando, obrigado. Joaquim Dantas, eu fiz a pergunta aqui, obrigado. Quem mais está aqui conosco? Só para não repetir os nomes aqui. Luiz Fernando, lá de Diadema, obrigado pela participação. Annelise Russo, Isabel Torrezan, o José Vasco da Gama, e nós vamos atualizando aqui dentro do possível. Gilberto, falamos de deputado estadual. José Vasco da Gama está me devendo um café. Ele fica só falando que vai tomar café comigo. R$5 por café nós temos, hein, Mitchell? Perfeito. Estou brincando. Pré-candidatura a deputado federal. Gilberto Costa vai apoiar a dobrada do Thiago com o Alex Manente? Vou. Eu falei aqui que eu sou distrital, que eu sou regional e que eu sou municipalista, tá certo? Hoje, um nome que tem todas as chances de se reeleger é o Alex Manente. Isso faz muito bem para a nossa região, tá certo? E essa dobrada é oficial do Thiago com o Alex. Vou seguir, sim. O Alex fez um mandato como deputado federal exemplar, tá certo? Exemplar. Está aí as conquistas que ele trouxe para a nossa região e, acima de tudo, o que ele defendeu lá no Congresso. Isso é bom exemplo. E bom exemplo a gente segue, tá certo? Vou acompanhar, sim.
Carlos Carvalho. Deixa eu aproveitar essa questão da regionalidade. Em 2014 também tinha uma campanha parecida, entre aspas, né? Até brincava que era uma campanha de 3 vias, né? Primeiro, para as pessoas irem votar, porque já tinha um número grande de pessoas que não queriam votar, que queriam votar em branco e nulo. Uma segunda campanha para escolher um candidato, uma terceira campanha para escolher um candidato da região. E 2018 é basicamente a mesma coisa, né? Até com uma piora da questão das pessoas que não querem votar, né? Cada vez mais pesquisas apontando um aumento daqueles que não pretendem participar da eleição. Como fazer para convencer essas pessoas agora? Em 2014, resultou em 7 deputados estaduais e 2 federais aqui na região. Como fazer isso em 2018, depois de 4 anos de muito escândalo, muita... acho que o cenário Descrença na cada vez mais política, né? ruim. Como fazer isso? Tem como fazer. O tempo é curto. A desilusão é grande. E eu dou total apoio às pessoas que não querem votar. Eu posso não ser a favor da pessoa não votar. Mas se a pessoa chega para mim e fala, eu não vou votar, eu falo, você tem todos os motivos. De repente está desempregado. A economia não anda. Um crime danado no nosso estado e no nosso país. Escândalo de corrupção. A saúde com problema, a educação com problema, o meio ambiente com problema. É tanto problema que o cara fala, não vou. Eu posso não concordar, mas não vou brigar com a decisão do eleitor. Eu só acho o seguinte, para quem está nos assistindo, a pessoa que não vai votar, ela depois não pode cobrar. Porque a escolha será feita. Alguém vai fazer a escolha. E aí não adianta vir com aquele discurso que nós cansamos de ouvir. O Norte decidiu e o Sul não. Não, nós somos um país só. Nós temos aqui votar, defender aquilo que a gente acredita e apontar quem possa nos representar o melhor possível. Critérios, vamos lá. Ficha suja, está fora, tira, não vota. Está na internet, está no jornal, está na televisão. Pega o Ministério Público, entra lá. Está toda hora surgindo nomes. Ora, eu sempre digo que dos 10% que se salvam lá no Congresso, que é 10%, mas tem 10%. Eu acabei de falar Alex Manente. Quando a pessoa fala para mim, eu vou votar no Suplicy, eu falo, perfeito, ficha limpa, perfeito, um cara que passou, não tem problema nenhum. Agora, aquele que tem problema, não vota. Não vota. Agora, deixar de votar, você não faz o seu exercício e transfere o direito do vizinho fazer, do outro escolher. Aí fica pior, bicho. Aí fica pior, porque escolhido, ele vai governar você. E talvez o sentimento ou a visão de gestão que aquele tem que foi escolhido não seja aquilo que você quer para a tua família e para o teu país. Gilberto, em relação ao cenário futuro, você disse aqui questão partidária, vai esperar passar a eleição do mês de outubro, as eleições gerais, para definir aí em relação ao futuro partidário. Hoje não tem intenção de deixar o Patriota. Em relação ao futuro político na cidade de São Caetano, tive a possibilidade de várias vezes ao longo de 2016 entrevistá-lo. Todo mundo duvidava, Gilberto Costa não vai ser candidato, na última hora ele não vai ser candidato, você confirmou, foi candidato a prefeito. E hoje, como é que está a cabeça do Gilberto em relação ao projeto político eleitoral para São Caetano? O Gilberto pretende ser candidato a prefeito em 2020. O que você pensa a respeito do cenário local? Eu estarei nas urnas. Estará nas urnas. Vou puxar uma pesquisa e o que a pesquisa indicar, eu farei. Se a pesquisa falar, Gilberto, você é um bom vereador, eu sou candidato a vereador. Gilberto, você é um bom vice, eu sou candidato a vice. Gilberto, você é um bom prefeito, eu sou candidato a prefeito. Eu não vou brigar com pesquisa, Leandro. Eu não vou brigar com pesquisa. Tem outra coisa que eu gosto muito de falar e de ouvir também. Eu não tenho tempo para fazer novos amigos. Por isso que eu preservo os antigos. Estarei nas urnas em 2020. Só não vou brigar com pesquisa. Se a pesquisa mostrar que eu tenho condição de vitória como prefeito, sou candidato a prefeito. Quando você disse que não briga com pesquisa, você acha que você errou na avaliação de 16? Não, não acho que eu errei. Eu acho que me faltou estrutura. Tá certo? Me faltou estrutura. Mas eu não separei dinheiro para fazer pesquisa no processo eleitoral, no período eleitoral. E isso me fez muito mal.
Que dá um Isso me feedback atrapalhou. ali real da situação de do momento. condutas, de encaminhamento, de mudança de direcionamento. Então, antes de começar o processo, uma boa pesquisa dizendo o que o povo pensa do Gilberto. Para o que o Gilberto deve se candidatar. E é o que faremos. É o que faremos. Não vou brigar com pesquisa. E como é que você vê essas movimentações, Gilberto, do cenário político de São Caetano? Talvez a eleição de 2020 marque um divisor de águas na cidade de São Caetano em relação a sobrenomes. O Auríquio, ainda na época da campanha, chegou a dizer que, independentemente do cenário, não seria candidato à reeleição, independentemente da legislação permitir ou não, e ultimamente tem falado que vai analisar no momento oportuno, etc. e tal. Mas hoje, claramente, São Caetano vive um cenário com nomes diferentes. É o nome do Gilberto Costa, é o nome do Fábio Palácio, é o nome do presidente da Câmara, Pio Mielo, é o nome do vice-prefeito Beto Vidosky, em que pese toda essa questão que, se tiver algum desdobramento negativo para o Auríquio, também insere o Beto Vidosky. Como é que você vê essas movimentações? Eu vou dizer uma coisa falando sobre isso, eu espero que não tenha. Ele ganhou nas urnas. Como é que você vê essas movimentações? Eu acho positivo. Isso é um processo de renovação. Mas você acha que é um divisor de águas? É um novo momento? Acho que é um novo momento, mas a política brasileira também vai passar por isso agora em 2018. Eu tenho convicção que nós vamos mudar. Eu tenho convicção, eu acredito em quem vai se eleger, vai chegar nos seus postos de trabalho com uma nova visão. O que é seu é seu. O que não é seu, não põe a mão. Você foi eleito para trabalhar para uma sociedade. Faça isso. Cumpra isso. Defenda isso com unhas e dentes. E aqueles encantamentos, fuja disso. Fuja disso. Eu tenho convicção que em 2018 vai haver um novo momento do nosso país. E isso vai também caminhar para 2020. Não tenho dúvida nenhuma. A cidade de São Caetano já está mostrando aí. Já está mostrando, né, como você citou o meu nome, como você citou o do Beto, do Pio Mielo, como você citou do Fábio. E um parênteses nisso. Isso é fantástico, mas isso é natural. Nós tivemos grandes prefeitos, Anacleto Campanella, Pellegrino, Dalanese, Totorello, Braido, Raimundo da Cunha Leite, o Auríquio, mas isso passa. Isso é natural. E aí você tem que começar a preparar um novo cenário. E já está se acenando aí o novo cenário, como na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que chegará novos nomes. Claro, eu vou defender o meu, que é o Thiago Recentemente, o presidente da Câmara, Pio Mielo, deu uma entrevista para a colega jornalista a Gislaine Jacinto, no ABCD Jornal, e ele falou dessa configuração de São Caetano, se colocando como um articulador, reagrupando aí as diversas lideranças da cidade de São Caetano, e citou explicitamente seu nome. Obrigado. Ele teve papel, de alguma forma, né, nessa decisão sua de manifestar apoio à pré-candidatura do Thiago? Teve, claro que teve. Ele me mostrou, e aí, claro, aquilo a gente já enxergava. Mas a primeira parte a primeira pergunta que ele fez, quando a gente tomando café, ele disse o seguinte: Beto, você é candidato? Eu falei, eu pretendo. Você tem estrutura? Eu falei, estou tentando. Ele falou, se você não conseguir, você fala comigo? Eu falei, falo. E aí, andamos um pouquinho mais, quando eu vi que não tinha condição nenhuma, sentei com ele, cumprindo aquilo que nós havíamos conversado, e ele começou a fazer uma avaliação comigo, que foi positiva, e aí o final dessa história é a gente não ser candidato e apoiar o Thiago Auríquio, e no caso aí a reeleição do Alex Manente. O Pio hoje está se demonstrando aí um grande articulador político, um cara tranquilo, muito sensato. Eu fico muito feliz. Isso aconteceu comigo. E aí, naturalmente, nós tivemos um bate-papo com o prefeito aí que apoia a eleição do filho, e eu encampei isso, tá certo? Naturalmente. Entrei num projeto de fazer um deputado por São Caetano. Defendi tanto isso na nossa cidade, conquistamos isso com o Marquinho Tortorello. E vou continuar defendendo a municipalidade, a nossa cidade em primeiro lugar. São Caetano é órfã. Não pode uma cidade da importância de São Caetano não ter um representante na Assembleia do Estado de São Paulo. O melhor seria ter na União também, mas nós sabemos o nosso tamanho, o tamanho do nosso colégio eleitoral e as dificuldades que isso envolve. Então, pelo menos no Estado de São Paulo. Isso é de suma importância para São Caetano. São Bernardo se elege 10, Santo André 10, Mauá 10, Diadema 10, São Caetano pelo menos um. Carlos.
aproveitar, a gente já está estourando o nosso tempo aqui, mas só para citar um assunto que você disse no ano passado aqui no RDTV, sobre a possível criação de uma Secretaria do Meio Ambiente. Para quem não sabe, o Patriotas antes era o PEN. Não mudou nada, hein? Não mudou nada. Só mudou o nome. Não foi criada a secretaria, porém o Saesa, de alguma forma, incorporou algumas atribuições, não todas, até onde eu sei, incorporou todas. Você achou que pelo menos foi um primeiro passo? Você acha que ainda dá para encaixar uma Secretaria de Meio Ambiente em São Caetano do Sul? Eu não mudo nada. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá e acho que precisa. Nós temos que ter esse papel. A cidade permite isso e a cidade pode ter isso. Já tivemos. Eu não mudo nada. Respeito a incorporação do Saesa com esse departamento, com essa função. Eu respeito. Eu não sou prefeito, eu tenho que respeitar as decisões do governo que foi eleito pela cidade, pelo povo. Mas eu acho que uma secretaria de meio ambiente é de suma importância para a nossa cidade. Não estou aqui para polemizar, só estou aqui dizendo nosso posicionamento, até partidário, porque o PEN tem a sua visão ecológica. Gilberto. E o PEN, no seu estatuto, não mudou, só mudou o nome, porque precisava ter um apelo nacional, e o PEN não estava com esse apelo. Aí virou Patriota. Vladimilson Simões está conosco, obrigado. Cicinho Moreira, o Evanuel Bezerra, Maurílio Oliveira Leme, obrigado. Evanuel, amigo, familiar, um abraço, Opa! Evanuel. Joselma Rios, obrigado. Luiz Fernando Citei, o Niquiba Menezes, falando que está mandando um abraço de toda a família Niquiba. Obrigado, Niquiba. Mônica... Esse é AD azulão, esse 24 horas. Hein? Cosmo Sampaio mandando um abraço também, Cosmo, obrigado. Um abraço. Márcio Souza, ex-secretário lá do governo Átila Giacomussi, obrigado. Competente Márcio Souza. Sim, que aliás foi exonerado aí nessa questão, nessa briga do governo. Ô, Leandro, isso aí a gente já conhece, é da política. Sabe como é. Mas não tira a capacidade do homem. Né? E aliás, que recentemente deu entrevista, o espaço segue aberto, aliás, ao prefeito Átila Giacomussi, prefeito afastado, o espaço também aberto, para no momento oportuno fazer as também não podemos julgar quem está de fazer mudança, tá certo? A mudança é um ato democrático e de direito da pessoa que está no cargo. Vinícius Moraes, obrigado. Rodrigo Tabuão, a Kelly Garcia também, obrigado. O Giacomo Escabora, à vontade. Tabuão, para a Kelly Garcia. A Kelly é uma amigona nossa. Um beijo, Kelly. Tabuão, um cara sensacional. Gilberto, pela tua experiência, a gente tem falado muito nesse ano a questão das fake news, o próprio presidente do TSE, Luiz Fux, se posicionou sobre esse assunto. Lamentável. E em São Caetano, cada vez mais dá característica de que vai ter uma eleição, um embate muito acalorado, por conta que nós vamos ter aí a figura do prefeito Auríquio na urna por conta do Tiago Auríquio e a pré-candidatura do Fábio Palácio, que coloca aí como se fosse uma antecipação de 2020. Como é que você vê esse cenário e esse ambiente? Neste caso, a gente não pode esquecer que tem outros candidatos também na cidade, pelo amor de Deus, né? Porque senão você está desvalorizando outras pessoas como Fábio Soares, como Marquinho Tortorelli e aí adiante. Eu acho que os candidatos todos têm que ser respeitados. Perfeito. Tem espaço para todo mundo. E lá na frente a gente vai saber quem ganhou e quem perdeu, correto? Agora, fake, a palavra já fala, é lamentável. Porque são os covardes escondidos, ou são os valentes escondidos, tá certo? Eu acho que para a democracia isso é terrível, terrível. Se a pessoa tem vontade de falar alguma coisa respeitosamente, coloca o nome, fala. Ninguém é obrigado. Fala, essa opinião é do fulano lógico, de tal. Acabou. O que tem que ter é respeito, porque respeito parte de um cidadão com o outro. Agora, você querer questionar aí, recentemente nós vimos questionamento da taxa do lixo, põe o nome. Ninguém está cometendo crime nenhum. Coloca o nome. E não tem essa história, você perseguido. Perseguido por quê? Se você está falando algo que a democracia lhe permite, que é um desejo que você tem, talvez, de fazer uma correção num projeto, se de você discordar daquele projeto, isso é normal. Agora, o fake, ele vem na linha da destruição. E tudo que nós não precisamos hoje é de destruição, nós precisamos de construção. O país precisa avançar, o país precisa de emprego, o país precisa de uma boa saúde, de uma boa educação, de uma boa segurança. O país precisa de tanta coisa. Eu não sabia que destruição constrói. Gilberto, nós precisamos construir. O Rubens Gonçalves também está conosco, falando que é o Júnior do Fundação. Ô, Júnior, um abraço. O Leandro Daru também mandando um abraço. Legal. A Roberta Pereira. Rapaz.
O Luiz Fernando pedindo Beijo, um abraço Roberto. lá para Diadema. O Wagner Agostinho, abre espaço para o Tiago Auric. Wagner, importante, espaço está aberto para o Tiago Auric. Aliás, para o prefeito Auric, já mandamos através da assessoria, porque dia 28 é aniversário de São Caetano. Espaço está aberto para todo mundo, independentemente de partido, todos aqueles que são representantes públicos, espaço está aberto aqui. O Giacomo citei aqui. Quero também citar, e propositalmente fiz isso aqui mais na reta final, a Marcela Fagundo Costa também está nos acompanhando, aliás, acompanhando sempre. E também aproveitando, Gilberto, eu vi até no noticiário na sexta-feira no Diário do Grande ABC, na coluna, dando conta da saída da Marcela em relação ao cargo que ela ocupava no gabinete do vereador Ramon Ramos, líder do governo Orlando Morando na Câmara de São Bernardo. Para quem não conhece, aí é um parênteses que eu faço diretamente aqui antes de fazer a pergunta. Eu sou o primeiro aqui a publicamente condenar quando alguém faz nomeação simplesmente no toma lá da cá. Mas também sou o primeiro, e falei isso publicamente aqui, simplesmente quando começou aquela história, olha, a mulher do vereador fulano de tal, gente, antes de ver se a pessoa está lá só por conta do sobrenome, vai lá, pesquisa o currículo da pessoa, vê se ela trabalha, se não trabalha, se tem qualificação, se não tem, porque da mesma forma que a pessoa só pelo sobrenome não pode ter direito a ter uma vantagem, porque o outro não tem um sobrenome conhecido, a pessoa que tem um sobrenome supostamente conhecido também não pode ficar em desvantagem se ela tem competência e know-how, se ela tem currículo para isso. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo, correto? Até falei isso há uns programas aqui, junto com o Carlos Carvalho. E a Marcela Costa, notoriamente, é reconhecida, em especial, além das coisas que ela faz na área de comunicação, também no conhecimento da prestação de contas. Não à toa o Gilberto Costa falou aqui da aprovação das contas, tanto dele da campanha, do Patriota, mas isso se deve a toda a equipe contábil. Com certeza, se o Auric tivesse uma equipe tão competente quanto a do Gilberto, o Auric não teria corrido todo esse risco que ele está correndo nesse momento. Isso só mostra a importância de ter uma equipe competente durante a campanha eleitoral. E na sexta-feira saiu a notícia de que a Marcela Costa teria saído, como saiu realmente do gabinete do Ramon Ramos, mas que isso teria sido fruto de uma retaliação, ou suposta retaliação, porque o Gilberto Costa está apoiando o Alex Manente e o Ramon Ramos faz parte da base do prefeito Orlando Morando. A saída foi exoneração, a Marcela pediu, como é que foi exatamente isso, Gilberto? Olhando, a Marcela é extremamente competente. E é lamentável quando você pega uma imprensa marrom para tentar distorcer aquilo que não existe. Aquilo que não existe. A Marcela tem um profundo respeito pelo Ramon, o Ramon tem um profundo respeito pela Marcela, saiu amigável, saiu tranquilo, é uma pessoa extremamente competente, extremamente competente. Quem trabalha com a Marcela aprende, aprende muito. Agora, quando você pega um jornalista mal intencionado em fazer futrica de duas pessoas e colocar uma terceira no meio, que não tem nada a ver com isso. Nós sabemos que há uma disputa em São Bernardo, com o Orlando Morando e com o Alex Manente. Isso é legítimo, disputa política, faz disputa parte por do processo. espaço. Eles já disputaram para deputado estadual, já disputaram para vereador, já disputaram para tantas coisas e, mais recentemente, para prefeito. E o Orlando Morando ganhou. A Marcela estava no gabinete do Ramon. Se você entrevistar o Ramon e toda a sua equipe de assessoria, só deixou coisas boas, só deixou legado positivo, tá certo? Saiu de lá porque recebeu outra proposta de trabalho e aceitou essa outra proposta de trabalho. Pena que o jornalista, neste caso, não fez a sua função como deve, de consultar. Se ele imagina, ou se ele recebeu a notícia, ligasse para o Ramon, ligasse para a Marcela, perguntasse. Ele primeiro escreveu, querendo fazer uma futrica, tá certo? Não sei se isso ajudou ele a vender mais jornal ou não, tá certo? Agora, é uma pena. É uma pena. Por quê? Porque aí você entende que existe a imprensa marrom. E aí, quando o político ele foge da imprensa, não querendo dar entrevista, é exatamente por esse tipo de imprensa, por esse tipo de jornalista, tá certo? Porque quando você tem uma notícia na mão, o que você tem que fazer? Checar. Correto? Todos os você iria escutar da Marcela uma ampla gratidão com o vereador Ramon,
O Ramon iria dizer a mesma coisa, não tenho dúvida nenhuma, mas ela recebeu uma melhor proposta. É natural do mundo comercial isso. Você, Leandro, sabe muito bem, o Carlos sabe disso. Faz parte, claro. Ela deixou bons amigos, mas ela tinha que avançar na sua vida profissional. Pode tá revelar certo? qual é a nova proposta? Ela está trabalhando na assessoria da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e tenho certeza que a Câmara vai ganhar muito com isso. Não tenho dúvida nenhuma, porque ela é competente. Ela é competente no que faz. Olha, hoje no mundo do grande ABC aqui, naquilo que ela trabalha, naquilo que ela se dispõe a fazer, estou para achar uma pessoa que possa fazer melhor. Pode achar igual, melhor estou para achar. Ó, e a repercussão já aqui, ó, César Marquezine mandando um abraço, o Sargento Lobo, Abraço, vereador César. em Santo André, dando os Grande parabéns vereador, pelo obrigado, posicionamento. Lobo. Roberta Pereira também aqui enaltecendo o trabalho da Marcela. O Guga Mendonça, obrigado. Wagner Agostini também elogiando o trabalho da Marcela. E aqui, ó, a Regina Gomes, Francisco Miranda, até o pessoal do bastidor faz pergunta. O Vitor Oliveira, que está aqui nos trabalhos técnicos, ainda resgatando do Bolsonaro, perguntando se tem algum posicionamento do Bolsonaro que você discorda, ou acredito que mais de um, qual que você mais discorda do posicionamento do Bolsonaro, Roberto? O Bolsonaro ele tem umas frases muito polêmicas, né? E nessas colocações polêmicas, ele recentemente falou aí do salário da mulher. Isso não pode acontecer no século XXI, você achar, ou você, sem querer, acabar falando que a mulher tem que ganhar menos que o homem. Foi infeliz na sua colocação, foi triste de ouvir isso, tá certo? Mas eu tenho certeza que, com toda a sua grandeza, ele vai explicar isso melhor. Século XXI, a mulher é de extrema importância para a economia do país, para a economia familiar. A mulher hoje consegue cuidar de casa, cuidar de trabalho, cuidar de filho, cuidar de marido. É excepcional a participação da mulher no convívio social hoje do mundo. Do mundo. Não pode ter esse tipo de colocação. Eu fiquei muito triste, mas espero que ele repare essa colocação. Carlos Carvalho, a derradeira é sua. É que, infelizmente, tem muita gente que pensa assim. Aqui Mas aí é uma Brasil, pena. tem que... É uma pena. Se você analisar tudo que a mulher faz, ela deveria ganhar mais do que o homem. Eu vejo dentro da minha casa. A minha mulher tem muito mais cultura do que eu. A minha mulher tem muito mais conhecimento geral do que eu. Muito mais. Mas, acima de tudo, ela cuida de muito mais coisas do que eu. Então, ela tem que ganhar mais do que o Gilberto. Se você analisar desta maneira. Agora, se você colocar homem e mulher, como é que você faz esse peso? É ridículo isso, Carlos. É ridículo. Lembra bem, só tem vida graças à mulher. Então, olha o respeito que o homem tem que ter com uma mulher. Ele só está na vida, ou só está em vida, graças a uma mulher. Lamentável quem pensa diferente. Então, deixa eu aproveitar então já fazer essa pergunta. Hoje os partidos, no seu olhar, não só a questão do Patriotas, mas no geral, estão ajudando a mulher a ter espaço na política? Porque parece que cada vez, a princípio, para quem vê de fora, parece que estão querendo só cumprir lá os 30% de obrigatório nas eleições, mas o partido deixa muito aberto para as mulheres ingressar, para as mulheres participar. Está muito bacana. O que acontece é que a mulher, ela não gosta muito da política de frente. Ela gosta da política de bastidor. Ela é administradora, ela é publicitária, ela é um monte de coisa dentro do... Faz todo o trabalho de assessoria. Todo. Se você pegar, a maioria dos assessores são mulheres. Sim. Os cargos, eu vejo por São Caetano. Quantas secretárias não são mulheres? Tá certo? Mas nessa coisa que você está falando, é o pedir voto. É receber mandato. A mulher não gosta muito. Liderar seria Eu não sei se liderar, mas disputar a eleição. A mulher não gosta dessa função. Poucas que gostam se destacam. Poderia te dar aí. Nós falamos da Marta. Veja a última pesquisa. Ela é uma senadora que pode se reeleger. E poderíamos citar vários nomes que foram eleitos prefeitas dos municípios no nosso país. Recentemente, a nossa presidente Dilma Rousseff. Se a gente analisar hoje, uma presidente mais falada do que a presidenta da Croácia, tem? Não tem. Ela superou o Donald Trump, mas com elegância,
com classe. Fez por merecer. Então, assim, mas ela veio para a política. O problema é que a quantidade de mulher na política é pouco ainda. E aí tem leis que dão obrigação aos partidos de você ter, no mínimo, 30% de mulheres disputando as eleições. E isso obriga o cara a ir lacear na rua mulheres para ser candidatas. Deveria ser natural, deveria ser ocupado 50% pelas mulheres, não precisava ter lei, não, desde que a mulher quisesse. Ela não gosta. Podemos, lá na frente, ver um Brasil diferente, ver um mundo diferente no mundo eleitoral, participação eleitoral das mulheres. Hoje, a rejeição está na mulher mesmo. Você chega para a mulher, ela prioriza o lado profissional. Você chega para a mulher, ela prioriza a família, ela prioriza o marido, ela prioriza o filho, ela prioriza a educação familiar, ela prioriza a igreja, os trabalhos sociais, que ela não para, e pedir voto. Para ela... É o comentário da Mônica aqui, ó. Mulher precisa ser mais politizada e deixar de fazer parte de cotas para partido. Política começa dentro de casa. Isso aí. A Regina Gomes, acho que é a nossa audiência rotativa, pergunta para o Gilberto, não sei onde que eu vi, que ele vai fazer a pré-campanha a favor do Thiago Auric. Ele mesmo confirmou aqui, Regina, apoia a pré-candidatura do Thiago. E para a nossa audiência rotativa, assim que acabar, você pode acompanhar a íntegra o Gilberto falando sobre todos os assuntos, avaliação do cenário local, estadual, nacional, para você que chegou aí no decorrer da nossa entrevista, poder acompanhar o que pensa o Gilberto Costa e dar o seu comentário a respeito desse assunto. Ó, a Mônica já respondeu na hora aqui, legal. E Gilberto, relógio é implacável, quero mais uma vez agradecer a gentileza da entrevista, e a gente sempre fala, o espaço aqui é plural, é para todo mundo participar, e fique à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço, né? Que agradeço a oportunidade. Eu acho que você já ouviu eu falar isso tantas vezes. A imprensa tem um papel extremamente importante na nossa democracia. Sem vocês, talvez a gente não estaria vivendo essa grande e ampla democracia no nosso país. Então, a imprensa é importante, o cidadão tem que respeitar a imprensa e vocês continuarem como imprensa noticiando o bom, o ruim, cobrando, elogiando, fazendo o papel que vocês sempre fazem. E eu, como homem público, agente público, Leandro, não abro mão desse espaço. Me chamou, eu estou aqui, eu tenho certeza que eu falei para tanta gente agora, que se não fosse através de vocês, como é que eu faria? Como eu faria? Então, olha, muita gratidão. Estou pronto para voltar aqui quando vocês entenderem, tá certo? Quero agradecer muito a audiência de todos aqueles que estão nos assistindo. Desculpa aí a emoção. Falar de família é muito duro, Leandro. É lamentável esse lado da política. É lamentável. Mas a emoção é natural, porque eu respeito as famílias, principalmente dos políticos. É duro você não ter marido, é duro você viver na rua 24 horas, tá certo? E, de repente, um cidadão mal intencionado faz uma brincadeira, vou entender como brincadeira, que isso não traz problema só na rua, traz dentro de casa. Você chega para o seu conforto do lar e você tem que ficar debatendo política naquele momento que você poderia estar conversando com seus filhos. Triste, deplorável, por isso a emoção. E gratidão. Gratidão por tudo que eu tenho, gratidão por todos os meus amigos, o carinho que eu recebo e pela família, né? Gilberto Costa. É indispensável para a vida do homem, né? Ex-vereador, foi secretário de esportes, presidente do Patriota na cidade de São Caetano, falando aqui dos motivos de não disputar a eleição esse ano, dos apoios, da conjuntura de São Caetano, do estado de São Paulo, da região do ABC e do Brasil, para você aí sempre ligadinho, curtindo, comentando, compartilhando. O Davi e a Amanda estão te assistindo. Opa, um abraço lá para o Davi. Então, quantos anos? O Davi 5 e a Amanda 10. Tá certo. Os dois aí, herdeiros do Gilberto. Os dois palmeirenses? Não, rapaz. A Amanda é São Paulina e o Davi é palmeirense. Não vou falar aqui do Palmeiras porque vou te falar, viu? Todo mundo que ficou de verde lá na Copa do Mundo não deu certo. Leandro, isso é preconceito, é discriminação. Você é um cara inteligente. Tá certo. E porque a volta à rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, se bem que é até doído, hein, Carlos Carvalho? Depois de ver tantos jogos bonitos, disputados na Copa do Mundo, nosso Campeonato Brasileiro está deixando muito a desejar, né? Mas vamos ver como é que vai voltar agora. Não, é ressaca natural do futebol, a gente sabe que é muito diferente o que aconteceu na Copa, que vai acontecer no resto do Brasileirão, mas tem muita emoção ainda, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem o bicho vai pegar ainda no futebol brasileiro, vai ter muita disputa ainda. Você vê que recentemente os nossos problemas de país
e políticos e econômicos queriam transformar isso em culpa com a seleção brasileira. Não tem nada a ver. Não, é isso O mesmo. futebol é sensacional, a seleção brasileira fez o seu papel. Não chegamos? Não chegamos. Alguém chegaria, né? Não, e o que a gente fala aqui, é brincar, discutir futebol, em especial Copa do Mundo, é importante, novela, mas o mais importante é a discussão da política. Porque o futebol, se o Brasil foi eliminar, mas se o Brasil tivesse ganho a Copa do Mundo, não tinha mudado nada também. Talvez você ia ficar na terça-feira sem trabalhar, ia fazer mais festa, tem aquela motivação, a identidade enquanto patriota. Agora, a eleição, sim. Aí você vai discutir a saúde, vai discutir educação, geração de emprego, renda, e a gente fala aqui direto, independentemente da sua preferência, da sua simpatia partidária, personalizada, investigue, apure, olhe a ficha de cada um, olhe o currículo de cada um, olhe as propostas de cada um, para a gente cobrar. A democracia não é só o ato, o exercício de votar a cada 2 ou 4 anos. A democracia você vota e você acompanha. Quando você contrata um funcionário, você analisa pelo currículo, contrata o Carlos, o Leandro, o Gilberto, o Vitor, só que depois você acompanha para ver se ele está executando aquilo que ele falou, que ele tem qualidade, que ele tem qualificação e que ele se propôs. Se ele não está assumindo aquele compromisso, você tem que trocar. E na política não é diferente, não pode votar e esquecer. E só reflita, você lembra em quem votou em 2014? Não vai fazer a mesma coisa em 2018. Lembra do deputado estadual, federal, das 2 vagas no Senado, governador e presidente, tá certo? Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado Carlos Carvalho, boa noite. Boa noite, Leandro. Só para dar um último recado aqui em relação aos vencedores dos 2 pares de ingresso da Play Art, ganharam o Bruno de Carmo Santos, que é lá da capital, morador de São Paulo, e o Guilherme Leonardo Araújo Mata, morador de Diadema, são os 2 vencedores dos ingressos do cinema. Só comparecer aqui na redação do Repórter Diário para retirar os ingressos. Isso, com o documento original. Isso, com uma fotinho aí. Então tá bom. Obrigado, Vitor Oliveira, obrigado toda a equipe aqui, Elaine Granconato, Bruno Coelho, a Amanda Lemos, a Júlia Micalha, Socorro, Ayrton, toda a equipe, claro, especialmente você aí na telinha, na telona. Obrigado, pessoal, boa noite, até a próxima, se Deus quiser.